Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo todo na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu nível espiritual, mas eu gostaria que você compartilhasse, que você deixasse seu like, que você deixasse seu joinha e que você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo. Já estamos chegando a 100 vídeos, cada vídeo tremendo com a mensagem de fé, a mensagem de esperança e, acima de tudo, mensagem de salvação para você, para tua casa e tua família. Entra aí, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. A palavra de Deus nos diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo ao jovem pregador Timóteo, ao jovem diácono, pregador da palavra de Deus, Timóteo, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, inconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, deste se afastam. Querido, a gente vê nessa mensagem há 2000 anos atrás, Paulo nos alertando sobre as apostasias dos dias de hoje, sobre o que nós vamos viver ainda. Estamos vivendo, mas ainda vamos viver muita coisa chamada Evangelho. Porque a palavra Evangelho quer dizer boas novas, aquela que muda. Mas se a mudança não vier de mim, primeiro de mim, a gente não consegue mudar nem nós mesmos, dirá os outros. E Paulo, escrevendo ao jovem pregador chamado Timóteo, um jovem promissor na obra de Deus, Paulo chega a alertar ele que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Querido, não foi escrito ontem, não foi escrito o ano passado, não foi escrito há 10 anos, foi escrito há 2000 anos atrás, que nós iríamos viver tempos trabalhosos. Será que estamos vivendo esse tempo? Ou é fantasia do crente? Será que estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos? Ou é algo que alguém falou e a gente vai pegando carona? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, porque Paulo está nos alertando que nos últimos dias sobreviria tempos trabalhosos. Querido, esses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo é o hoje, é o agora, porque Paulo começa a enumerar quais são os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Ele diz que haverá homens amantes de si mesmo, homens amantes de si mesmo. O que é um homem amante de si mesmo? É aquelas pessoas que tem sua egolatria lá em cima. Eu faço, eu prego, eu canto, eu aconteço, porque sem mim nada vai, porque sem mim não tem grupo A, não tem grupo B, porque sem mim não tem bateria, não tem guitarra. Ou seja, amante de si mesmo, traz toda a glória para si. Isso se chama egolatria.
Cuidado com esses, cuidado com essas que se acham tal ou a tais, pensando que a obra é feita por ele, para ele. Não, tudo que fazemos é para Deus e para Deus. Ninguém faz nada se Deus não fizer. Muitas das vezes, os homens ingratos, os homens que acham que são alguma coisa, para pisar nos menos favorecidos, porque são homens amantes de si mesmos, são homens que gostam só de si, só quer o bem para si, só quer as coisas para si, chamado homens cruéis. Então Paulo está nos alertando sobre esse tipo de pessoa, e ele diz mais: avarento, homens avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Homens blasfemos, pessoas que andam por aí se dizendo pastores, mas blasfemando o Espírito Santo, blasfemando a obra de Deus, blasfemando aquilo que se fala, que se prega sobre Deus. Até mesmo em louvores que tem música, eles querem introduzir o pensamento deles, introduzir as coisas que ele pensa, que ele acha que é daquele jeito, querido. Então são homens blasfemos, homens avarentos, homens gananciosos, que tudo para ele, toda a glória será puxada para ele. A Bíblia diz para que esses nós se afastamos deles, que esse tipo de pessoas a gente não pode ficar no nosso convívio, não pode viver no mesmo ambiente que nós vivemos, porque são conhecedores da palavra, porque são homens que conhecem, que fazem teologia, que fazem doutorado, que fazem muitas coisas dentro da palavra de Deus, mas se aproveita da inocência de muitos que ainda não sabem nem sequer que é uma vírgula ou que é um ponto final. Aleluia. E a Bíblia está sendo bem clara, para que nós se afastamos desses, para que se afastamos dessas pessoas. E diz assim: sem afeto natural, irreconhecível, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Os adjetivos dessas pessoas são os piores que tem. São homens cruéis, são homens sem afeto natural, são homens que só pensam em ganhar fama, são homens que só pensam em ganhar status, pensam em ser o bambambam, pensam em ser o maioral. Aleluia, aleluia. Incontinentes, são cruéis, sem amor para com os bons. Ainda diz mais: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Esse tipo de pessoas são mais amigos dos deleites, da promiscuidade, são mais amigos do mundo, são mais amigos do mundo, dos prazeres, das coisas da carne, do que próprio amigo de Deus. Temos que fugir desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa acaba com a nossa fé, porque muitas das vezes depositamos nossa confiança em homens que falam bonito, que tem uma boa oratória, que prega bonito, mas são homens simplesmente piores do que incrédulos. São homens piores do que incrédulos. E Paulo continua alertando Timóteo sobre esse tipo de pessoa, tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. Chega com aquela carinha, com aquela fala mansa, com aquele jeito simples, mas não tem aparência nenhuma de piedade. São homens terríveis, são homens controladores, são homens que andam com a rédea,
que tudo que faz quer te controlar. Então, Paulo está nos alertando para fugir desse tipo de pessoas. Temos que fugir desse tipo de gente, porque desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levada de várias concupiscências. Olha, esse tipo de pessoa arrastam multidões, igreja fica lotada, porque as pessoas são mais amigos hoje dos prazeres, dos deleites, do que amigo de Deus. São pessoas que tudo que faz traz a glória para si. O Senhor Jesus nos ensinou para sermos humildes de coração, para ser como eles, manso e humilde de coração. Aleluia! Mas esse tipo de gente, Paulo sempre nos alerta para que fujamos dele, porque em 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Quais são os últimos dias? Estamos vivendo hoje dias trabalhosos, últimos dias, pessoas que são guiadas por demônios, pessoas que são conduzidas por Satanás, pessoas que são conduzidas pelo próprio diabo. Então a Bíblia nos diz: desse fugir, porque ele fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que nos revestir, para quando esse tipo de gente introduzir qualquer palavra, nós não caia na lábia. Nós temos que ser prudentes, para que sabemos que quando Deus fala primeiro com a gente. Porque no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus não faz nada antes, sem consultar os seus servos e os seus profetas. Não venha com profecia furada, que não se cumpre, que eu como pastor não aceito. Vai orar, vai ler a Bíblia. Então Paulo está nos alertando que nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Espíritos enganadores, sonhos, que tem sonhos reveladores, que tem visões, que tem revelações, que tem tanta coisa, vê mais anjos do que Gabriel, vê tanto anjo. Cuidado com esse, porque introduzem nas igrejas para colocar cabresto em muitos homens e mulheres fracas na fé. Mas diz mais: espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que é doutrina de demônio? Tirando palavras da Bíblia para se dar bem, para faturar em cima. Manda seu Pix, manda conta, manda isso, manda aquilo. Então vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora sobre isso. Que diz mais? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a sua própria consciência. Eles cauterizam a consciência dos menos favorecidos, dos fracos na fé. Muitas das vezes dizem que está doente, que o Senhor vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Muitas das vezes introduzem pelas casas para tirar proveito das situações.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares de Deus, de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de tornarem deles como ações de graça. Ó, que coisa, hein? Manjarem que Deus o criou. Ah, que não pode comer carne de porco. Ah, que não pode tomar Coca-Cola. Mas você vai na casa deles, tudo isso tem. Você vai nos banquetes que eles dão, tudo isso tem. Porque são pessoas que faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Vigia com esses. E diz mais, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada para rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Toda criatura de Deus é boa, criatura de Deus. Nós temos que andar vigilante, porque nos últimos tempos, muitos, mas muito mesmo, vão se apostar da fé. Por que muitos? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que muitos são chamados e poucos escolhidos. Nesses muitos chamados, muitos vão dar ouvido a espírito enganador. Vem para a minha igreja que você vai servir. Leva este envelope, leva essa terra de Israel, leva sal ungido, leva rosa ungido. São espíritos enganadores, são doutrinas de demônio. Fique muito alerta, fique com muito cuidado para aquilo que você está ouvindo de boca de pregadores. Não estamos aqui para espalhar não, porque a palavra de Deus diz que aquele que não ajunta, espalha. Tem muita gente espalhando, porque não sabe se ajuntar. Então, meu querido, Paulo está nos alertando. Paulo está sendo muito bem claro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Que coisa terrível, hein? Coisa terrível. E Paulo continua dizendo, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Querido, terrível, hein? Irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia bela. Deste se afaste. Meu querido, hoje tem igreja para todos os gostos, para todos os tipos de crente. Tem uma igreja. Pode ter certeza do que o pastor aqui está falando. Para todo tipo de crente, há uma igreja. Tem igreja que você sabe quando é Deus falando. Tem outra igreja que você sabe quando Deus não está falando. Tem outra igreja que a porta é larga, que vale tudo. Tem outra igreja que a porta é bem estreita, para passar é só a misericórdia. Tem igreja para todo tipo de crente. Cabe você saber onde prega a verdadeira palavra, a doutrina da Bíblia, a doutrina que os apóstolos
acompanhar através de Jesus Cristo. Não fuja do seu chamado. Não dê ouvido a espíritos enganadores. Porque nos últimos dias que estamos vivendo, nos últimos tempos que é hoje, porque a qualquer momento a igreja será arrebatada. Porque de uma igreja o Senhor vai tirar uma outra igreja. De uma igreja o Senhor vai tirar uma igreja. Vai reunir os seus escolhidos, que é a igreja, e vai tirar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para que essa igreja não seja contaminada por vãs filosofias, por doutrinas de demônio, por homens cruéis, por homens obstinados, por homens que só pensam em si mesmo, por homens que só pensam em se dar bem no seu ministério. Então tenha cuidado, porque a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. Queridos, estamos chegando ao final dessa mensagem. Gostaria que orar por você, te entregar nas mãos do Senhor, que o Senhor abra os teus olhos para os últimos dias que estão vivendo na face da terra. Porque Paulo nos alertou que ia viver dias trabalhosos, tempos difíceis, dia de apostasia sobre a terra. Cabe você saber quando é Deus, quando é o demônio que está falando. Quando é Deus que fala, ou quando são os demônios usando a boca das pessoas. Eu quero orar por você nesse momento, te entregar na mão do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu entro na tua santa e gloriosa presença em oração, Pai, te pedindo que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós não caímos, Senhor, nas tentações do qual o mundo tem nos oferecido, no quais pastores sem escrúpulo, pastores sem compromisso contigo, Pai, têm introduzido nas igrejas com as suas vãs filosofias, com as suas doutrinas de demônio, Pai, para que aparte a tua ovelha de ti, Senhor, mas como a tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, o Senhor dá a vida pelas ovelhas, Pai, que hoje, Pai, essa ovelha, Senhor, venha ouvir a tua voz, porque a ovelha escuta e conhece a tua voz, não vem ouvir, Pai, a voz dos lobos disfarçados de pastores, Pai, na face da terra. Pai, que essa palavra que foi lida e essa oração que está sendo feita agora, que ela possa introduzir na mente, Pai, e no coração desse homem e dessa mulher, e não se deixe levar por engano, não se deixe levar por filosofias de pastores sem compromisso contigo, Senhor. Pai, desses o Senhor cuida, porque vai chegar um dia do acerto de conta, vai chegar um dia onde todos os joelhos irão se dobrar, e tem que reconhecer que só o Senhor é Deus. Não adianta dizer que no teu nome pregou, que no teu nome expulsou, que no teu nome encheu o templo, que no teu nome cantou. Não, Senhor, porque o Senhor não vai reconhecer essa pessoa. Pai, que nós sejamos servos humildes, sejamos fiel, que nós viemos guardar aquilo que o Senhor nos deu, Pai, para quando chegar naquele grande dia, nós nos entregarmos a Ti, Senhor. Pai, guarda a minha casa, a minha vida e a minha família. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e nos dá vitória no dia chamado hoje, porque eu entrego Teus filhos, as Tuas filhas nas Tuas mãos, e creio na vitória, em nome de Jesus. Querido, essa foi mais uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto Nunes. Temos um canal lá no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra nesse canal
Tem 100 e poucos vídeos, mais de 100 vídeos para você compartilhar, para você se inscrever e para você todos os dias ouvir uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual, amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e tenha paz. Querido, fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade, que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.